Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Honorato e o objetivo desse nosso encontro é falarmos sobre dízimas periódicas, tanto a simples quanto a dízima periódica composta. Nós também veremos como que isso é cobrado pelo seu professor nas provas de concursos, provas de vestibulares. Além do que, a gente vai descobrir como encontramos a fração geratriz de cada uma dessas dízimas, tanto da composta quanto da dízima periódica simples. Então vamos à aula. Primeiro, o que é uma dízima periódica simples? Uma dízima periódica simples, quando imediatamente após a vírgula, já começa os números que se repetirão durante o período. Repare que aqui eu tenho 0,33, 3333, e o número que se repete é o 3, e ele vem imediatamente após o período. Então essa é uma dízima simples. Uma observação importante é que não há necessidade de eu escrever 33333. Eu posso representar isso desse modo, veja. 0,3. E como o 3 vai se repetir infinitamente, eu vou fazer um traço em cima do 3. Porque é somente o 3 que vai se repetir infinitamente. Nesse caso aqui, 0,45, depois da vírgula, veja que o período se repete imediatamente ao 45, os dois algarismos 4 e 5. Então, eu poderia representar essa aqui como sendo 0,45 e colocar um traço em cima do 4 e do 5. Se os algarismos que se repetem forem 3 ou 4, você sempre vai colocar o traço sobre eles, ok? Então, olha só, isso é uma dízima periódica simples, aquela que contém o período repetitivo imediatamente após a vírgula. Como que a gente encontra a fração geratriz de uma dízima periódica simples? Existem alguns métodos, mas o método que a gente vai usar aqui é um método prático. Ou seja, é um método rápido, que a gente faz poucos cálculos, bem menos do que um método que é muito ensinado, que é o método da transformação em equação da dízima. Então a gente vai utilizar ele. E também vamos utilizar ele para a dízima periódica composta, porque o que se acrescenta nesse método é somente uma ou duas regrinhas, e fica bem mais fácil do que você transformar em equação. Então vamos lá. 0,3. Primeiro passo. Se você achar necessário, você pausa o vídeo e anota esse primeiro passo, o segundo. O primeiro passo é que você vai transformar numa fração, então você vai ter que ter esse traço, onde teremos o denominador embaixo e o numerador em cima, que é uma fração geratriz que a gente quer. Segundo, vamos ver a parte inteira, é o zero. Zero é tranquilo, já não precisa acrescentar nada porque é zero. Para cada número que se repete, agora sim, para cada número que se repete, que é o 3, a gente vai pôr um 9 no denominador. Ou seja, como aqui só repete o número 3, só um algarismo, a gente põe só um 9. Pronto, está aqui o 9. E o que a gente põe no numerador, na parte de cima? O próprio algarismo ou algarismos que se repetem. Beleza? Então aqui, como se repete só o 3, eu ponho o 3 aqui e pronto, está resolvido. A fração geratriz dessa dízima aqui é 3 nonos. É a única? Não. São infinitas frações geratrizes que podem gerar uma dízima periódica. Essa aqui, por exemplo, ela é intermediária, mas eu posso simplificar aqui por 3, ó, e aqui por 3. 3 dividido por 3 é 1, e 9 dividido por 3 é 3. Então, ó, 1/3 é a minha menor fração geratriz dessa dízima. Então, quando o questionamento é sobre a menor fração geratriz, você vai precisar simplificar, se houver jeito. Então, e lembrando, né, gente, simplificar, você tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, essa é a fração geratriz. Vamos agora fazer um teste com a segunda parte. Primeiro, o zero. Então, zero não vai mudar muita coisa, não precisa acrescentar nada. Você vai entender isso melhor quando a gente tiver o 2, o 1 aqui e o 4. O que eu ponho embaixo? Uma quantidade de 9 para a quantidade de algarismos que tem repetidos. Aqui não é o 4 e o 5 que se repete? 4 e o 5? Então são dois algarismos, o 4 e o 5. Então eu coloco 2 9s. Ok? Bem tranquilo. E em cima, o que eu coloco? O próprio número que se repete. Ou seja, os dois algarismos, o 4 e o 5. Então, terminou aqui a minha fração geratriz dessa dízima periódica. Ela é a menor? Não. Dá para me simplificar, por exemplo, o 45 por 9. E o 99 também é divisível por 9. Eu poderia fazer essa divisão e obter a menor. Então, se eu dividir aqui, por exemplo, por 9 e embaixo por 9,
45 dividido por 9 é 5. 99 dividido por 9 é 11. Então, 5/11 é a minha menor fração geratriz dessa dízima periódica. Ok? Como o objetivo da aula não é a gente ficar simplificando as frações, a gente vai seguir em algumas sem simplificação, ok? Então vamos lá. Agora eu quero que você observe esse 2 aqui. Já não é mais zero, como nos exemplos anteriores. Eu tenho um 2, e esse 2 significa que são 2 inteiros, e 321, 321, 321, 321, infinitamente que vai seguir aqui. Mas a minha parte inteira representa esse número 2. Eu preciso destacar ela. Então olha só. Para resolver essa dízima periódica, eu preciso pôr o 2 e somar com alguma coisa. Esse 2 significa que são os 2 inteiros que estão aqui. E eu vou somar com o quê? Com uma fração. Que fração é essa? A que a gente tem visto no início do vídeo. Então, olha só. Quantos algarismos se repetem aqui? 3 algarismos. Então, eu vou pôr 3 noves. 1, 2, 3. E o que eu ponho em cima? O próprio 321. Pronto, que são os algarismos que se repetem. E desse modo, eu vou ter uma adição de frações, que eu posso resolver como se fosse uma fração mista. Fica mais fácil. Multiplico 999 por 2, lembrando, é multiplicado. 999 por 2 e somo, esse resultado eu somo com 321, mais 321, porque o símbolo aqui é mais. Então vamos lá. 999 vezes 2 dá 1998. 1998. Mais 321, 1998 mais 321 é 2319. Dividido por 999. Ok? Dá para simplificar essa fração? Dá para simplificar, mas essa aqui já é uma fração geratriz. Né? Vamos simplificar ela por 3. Vamos simplificar ela por 3, que 3 dá. Está bem tranquilo. 9 com 1 é 10, com 3 é 3, com 2 é 15. Um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos for múltiplo de 3. E aqui os 9, a gente sabe que são múltiplos de 3. Então, a gente dividindo isso aqui por 3, eu vou ter 773 sobre 333 avos. Essa é uma outra fração geratriz. Me parece que é menor, viu? Bom, vamos para o exemplo D. Primeira coisa, o exemplo D está bem tranquilo, eu tenho 0, então não preciso preocupar, não tem um elemento aqui igual eu tinha o 2 aqui. Então aqui basta que eu coloque um 9 embaixo, porque quem se repete é só o algarismo 7. Então basta um 9. E em cima eu vou repetir o algarismo que está se repetindo na dízima, que é o 7. Então olha só, nesse caso aqui já acabou. 7 nonos é a minha fração geratriz de 0,7. Se você pegar uma calculadora e fizer essas divisões, 1 dividido por 3, você vai encontrar esse resultado. 45 dividido por 99, você encontra esse resultado. 2.319 dividido por 999, você encontra esse resultado. Assim como 773 dividido por 353, também esse resultado. Porque as frações, essa fração aqui é submúltiplo, né? Dessa outra. Então, essa aqui já não dá para simplificar. Essa com certeza é a menor fração geratriz dessa dízima. No nosso outro exemplo, 1,65 aparece um 1 aqui. Então nós vamos precisar colocar esse 1 mais alguma coisa. Mais o quê? Mais a fração. Que fração é essa? 2 números que se repetem, 2 noves. Lá em cima eu coloco o próprio número que se repete, que é o 65. Agora é só fazer essa conta. 99 vezes 1, lembre-se, esse aqui você sempre multiplica. 99 vezes 1, 99. Mais 65, 164, e aqui você vai repetir o 99. Pronto, essa é a minha fração geratriz. Se você pegar a calculadora e fizer essa divisão, o resultado vai ser essa dízima periódica, ok? Vamos para o nosso último exemplo da dízima periódica simples. Repare que aqui eu tenho um 4, então eu vou precisar anotar esse 4 aqui, é 4 mais alguma coisa. Na minha fração, eu vou colocar 9 para cada elemento que se repete. Como aqui o número é 818, são 3 algarismos, os 8, 1 e o próprio 8, eles vão se repetindo durante essa dízima. Então vão ser 3 noves. Tranquilo? 3 noves aqui. E agora, o que eu vou colocar em cima? Os algarismos se repetem, 818. Então agora eu vou fazer essa multiplicação de 999 por 4, eu vou ter 3.996. E vou somar com 818.
Quando eu somar isso com 818, eu vou ter 4.814. Quem que vai ficar embaixo? 999. E pronto, essa é uma das frações geratrizes daquela dízima periódica. Lembrando, essas dízimas periódicas que a gente fez são simples, porque imediatamente depois da vírgula, nós já temos o período que se repete. Vamos agora ver as dízimas periódicas compostas. Uma dízima periódica, gente, é composta quando possui entre a vírgula e o número que se repete um outro algarismo, ou outros algarismos. Veja esse exemplo aqui, ó, 0,54. Quem se repete é só o 4. Repara que entre a vírgula e esse 4 que se repete existe um número, o 5. Então ela é composta por esse motivo. No meu exemplo 2, 0,2312. Quem se repete é o 12. Note que entre a vírgula e o 12 existe o número 23. E se você observar aqui, você vai ver que isso acontece em todos os outros exemplos. Ok? Repare também que eu já sinalizei aqui com um traço. Eu não preciso ficar escrevendo, como eu fiz no início, todos esses números. Basta eu representar com um traço um período que vai se repetir durante essa dízima. Definição. Dízima periódica composta é aquela que possui um ou mais algarismos, ou seja, aqui você viu que é só o 5, um algarismo, mas aqui tem dois algarismos, o 2 e o 3. Entre a vírgula e o período que se repete. E dei esses exemplos. Agora, como que a gente obtém a fração geratriz dessas dízimas? O processo que a gente utilizou na dízima periódica simples, ele vai ser acrescido só de mais uma ou duas regrinhas. Vamos observar quais são. 0,54. Primeira coisa, eu vou ver que é zero, não preciso me preocupar, não tem nenhuma parte inteira. Então, eu sei que vai ser uma fração simples. Quantos algarismos se repetem aqui nesse caso? Somente um algarismo, que é o 4. Então, eu vou pôr um 9 para ele. O que acontece agora é porque, como tem um algarismo que não se repete entre a vírgula e o período, eu vou precisar acrescentar um zero para cada um desses algarismos. Como aqui é o 5, é um algarismo só, eu ponho um zero embaixo. Notou a diferença? Qualquer coisa você pode pausar o vídeo, rever a explicação e as anotações. E o que eu coloco em cima? Em cima você vai repetir os dois números que estão após a vírgula, nesse caso, né? Você vai repetir, na realidade, os algarismos que não se repetem e os algarismos que se repetem. No caso aqui, o que não se repete é o 5 e o 4 é o que se repete. Só que aqui você vai ter que fazer uma subtração. É 54 menos o algarismo que não se repete, que no caso é o 5. 54 menos 5. Que vai ser igual. 54 menos 5 é 49. Sobre 90. Essa então é a minha fração geratriz. Vamos tentar simplificar essa explicação. Você vai pôr um 9 para cada algarismo que se repete. Como aqui é só o 4, eu pus só o 9. Vai pôr um 0 para cada algarismo que não se repete. Como aqui é só o 5 que não se repete, eu pus só um 0. E em cima você vai copiar o número e subtrair do que não se repete. Simplesmente isso. Olha aqui no meu segundo exemplo. Começa com 0, não tem que me preocupar com inteiros. Então, primeira coisa que eu vou fazer, quantos algarismos se repetem aqui? O 1 e o 2, são 2, então 2 noves. Quantos algarismos não se repetem? 2 também, o 2 e o 3, então 2 zeros. O que eu coloco em cima? Os que não se repetem junto com os que se repetem. 23, 12. Ok? E o que eu faço agora? Eu tenho que subtrair, não posso esquecer, subtrair o 23, que é o que não se repete. Igual eu fiz aqui em cima, o 54 menos 5, que era o que não se repete. Então, 2.312 menos 23, que nesse caso nosso é o algarismo que não se repete. Ok? Então, vamos lá. Como resultado, então, eu tenho 9.900 embaixo, sobre 2.312 menos 23 vai dar 2.289. Tranquilo? Dá para simplificar isso? Dá para simplificar. Mas não é o objetivo da aula, eu não vou simplificar mais não. Eu não quero aqui a menor fração geratriz, eu quero que você descubra qual é a fração geratriz. Se você quiser a maior, a segunda maior, a terceira maior, você simplifica de modo a encontrar a menor e vai acrescentando, multiplicando ela por 2. Então vamos lá. Nosso terceiro exemplo. 1,4, quem se repete é o 41. Então, só que eu tenho esse 1 aqui. Então, esse 1 eu preciso colocar ele igual eu fazia na dízima periódica simples. E agora, quem se repete os algarismos são 2. O 4 e o 1. Então, eu vou pôr 2 noves. Quantos não se repetem?
Só o 4, esse primeiro 4 aqui, ó. Então eu vou pôr um 0 para ele. E o que eu vou colocar em cima? 441. E vou subtrair o algarismo que não se repete, que no caso é o 4. Bom, isso vai ficar então 1 mais 441 menos 4 é 437 sobre 990. Agora, fazendo do mesmo modo, como se fosse uma fração mista, 990 vezes 1 é 990. 990 mais 437 é 1427. 1427 sobre 990. Então essa é uma fração geratriz dessa dízima periódica. Ok? Mais um exemplo D aqui, ó. 2,312. Vamos fazer esse rápido. 2. Vou precisar 2 mais alguma coisa. Algarismos que se repetem, 2. Então ponho 2 noves. Algarismos que não se repetem, é só 1, 3. Então eu ponho 0. Coloco em cima o que vem depois da vírgula. 312. Subtraio o que não se repete, 3. E agora, eu vou repetir, 2 mais 312 menos 3, 309, sobre 990. Bom, esse resultado aqui eu tenho 990 vezes 2, 1980. 1980. Mais 309, 1980. Mais 309, 2000. Vamos fazer aqui no cantinho aqui, ó. 1980 mais 309. 312 menos 3, 309. Então 0 com 9 aqui é 9, 8, 9 com 3 é 12, vai 1, e aqui eu tenho 2. 2.289. 2.289 sobre 990. Essa é a minha fração geratriz desse número 2,312. Aliás, 2,3, 12, 12, 12, 12, 12. O nosso último exemplo vai ser mais tranquilo, eu tenho um 0, então não preciso me preocupar com nenhum número inteiro. E agora, eu vou colocar aqui embaixo a quantidade de noves para os algarismos que se repetem. Note que aqui é 3, 9, 5. Então são 3 noves, 1, 2, 3. E a quantidade de zeros para os algarismos que não se repetem. 4, 5, 8 são 3, então eu vou pôr 3 zeros. E em cima eu vou colocar o próprio número, 458, 1395 no caso, e vou subtrair a parte que não se repete, que é 458. Ok? Bom, agora basta fazer essa conta. Vamos fazer ela nesse cantinho, depois eu apago aqui. Para mim fazer essa conta aqui, eu vou fazer 458.395 menos 458. Bom, vou pegar um emprestado. 15 menos 8 eu vou ter 7. 8 menos 5 eu vou ter 3. 13 menos 4 eu vou ter 9. Depois eu baixar um 7, um 5 e um 4. Então eu vou ter 457.937 sobre 99.900. Aliás, 999 mil. Tranquilo? Bom, sobre dízima periódica composta também é isso. Então repare que a diferença entre simples e composta é somente os números que vêm após a vírgula. Se tiver a sequência repetitiva imediatamente após, ela é simples. Se não, se houver algum número entre a vírgula e o número que se repete, um número ou mais, ela é composta. Ok? Bom, vou apagar aqui, ó, os cálculos, né? Gente, como que isso é cobrado em provas? Olha só, um exercício que mostra como que isso vai cair na prova de vocês. Ou o seu professor pode cobrar, ou vestibulares, ou os cursinhos. O valor da expressão abaixo repare essa expressão, ele utilizou o conceito aqui de 3 pontos e a sequência aqui, para ver se você sabe que é uma dízima periódica. Usou 2/3, que é uma fração. Aqui ele usou a dízima periódica com traço. Usou diferentemente desse modelo aqui, ele usou com traço. Mas a gente sabe que vai se repetir o 45. E embaixo 2,44,
E depois que quem vai se repetir é o 4, mas esse 4 aqui também é igual, então ele também está se repetindo infinitamente. Menos 4 nonos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar 1,33, então vamos pôr aqui um sinal de igual, 1,33 a gente vai transformar na fração geratriz e fazer uma soma e uma multiplicação de frações, que é mais fácil. Então, lembrando, né, a multiplicação tem que ser feita primeiro. A gente vai fazer essa transformação, mas é preciso seguir as regras matemáticas. Primeiro a multiplicação. Então, 1,33 a gente viu que é 1 mais, como quem se repete é só o 3, um 9 embaixo. E em cima eu vou colocar o próprio 3. 1 mais 3 nonos. Mais esse símbolo do meio. 2 terços. Vou deixar 2 terços assim mesmo. Vezes 0,45, já vou transformar em fração, olha. 45, como tem o 45 dois algarismos, eu ponho 2 noves, em cima eu ponho o próprio 45. Pronto, transformei a parte de cima. E a parte de baixo, 2 mais 44 na realidade, o 4 só se repete, então 1 9. Em cima, como é o 4 se repete, 4 nonos. Transformei essa. Menos 4 nonos. Bom, aqui eu tenho 2 mais 4 nonos, menos 4 nonos. Aqui, eu posso cancelar esse 4 nonos com esse 4 nonos, porque 4 nonos menos 4 nonos é 0, então eu vou ter somente o 2 aqui. Repare que aqui também, para minha conta ficar menor, eu posso fazer simplificação de frações. Vou simplificar aqui para facilitar os nossos cálculos. 3 dividido por 9, eu posso simplificar aqui por 3 e aqui por 3. Aqui vai ficar 1 e aqui 3, então eu tenho 1 terço. Então aqui eu já vou começar a repetir, ó, 1 mais 1 terço, mais 2 terços, vezes 45 aqui dá para dividir por 9. E aqui também dá para dividir por 9. 45 dividido por 9 é 5. 99 dividido por 9 é 11. Fica mais fácil para mim fazer esses cálculos, né? E o 2 aqui permanece embaixo. Então 1 mais 1 terço. Essa adição aqui a gente pode resolver essa multiplicação primeiro, mas essa adição não ia atrapalhar. Mas para seguir a ordem eu resolvo primeiro a multiplicação. 1 mais 1 terço, mais 2 vezes 5, multiplicação de frações, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, bem tranquilo. 2 vezes 5 é 10 e 3 vezes 11 é 33. Tranquilo? Tudo isso dividido por 2. Eu vou puxar para cá para a gente continuar aqui. 1 mais 1 terço, eu posso fazer como se fosse uma fração mista. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Vai ficar 4, embaixo eu vou repetir o 3. Mais 10 sobre 33, dividido por 2. Tranquilo? Bom, isso aqui vai ser igual. Adição de frações. Mínimo múltiplo comum é 33. Entre 3 e 33. 33 dividido por 3 é 11. Vezes 4, 44. Mais 33 dividido por 33 é 1. Vezes 10, 10. Mais 10 sobre 33. Tudo isso dividido por 2. Bom, então vai ficar assim, ó. 44 mais 10, 54 sobre 33. Eu poderia ter escrito aqui direto somente um 33, igual eu vou fazer aqui, ó, e deixei ele aqui que ele é o mínimo, né? Então ficaria 44 mais 10, que dá 54 sobre 33, dividido por 2. Isso aqui é uma divisão entre frações. Na divisão entre frações, o que eu faço? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Essa segunda aqui, gente, é 2 sobre 1. A gente não põe 1 porque não há necessidade. Então, minha resposta final vai ficar 54, 33, vezes 1 sobre 2. E isso vai me dar o resultado, 54 vezes 1 é 54, sobre 66, que é a minha fração geratriz, que é o meu resultado dessa expressão. Bom, pessoal, dá para simplificar aqui por 2, e se simplificarmos por 2, nós vamos ter 27, 33. Também é um resultado aceitável, tá? É o ideal, é o que cairia na prova de vocês como opção de resposta, porque você precisa saber simplificar. Bom, pessoal, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, curtir, comentar. Se você tiver alguma opinião para dar, quiser falar alguma coisa sobre as questões, não deixe de participar da aula não, tá? Um abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.